Bem, pessoal, continuando os comentários aqui das nossas questões, vamos para a questão 13. Questão da Companhia de Gás de Sergipe, Sergás. É medida que diminui a oferta de moeda de uma economia. Letra A. A elevação da taxa do depósito compulsório dos bancos comerciais do Banco Central. Correto, já matamos a questão, né? Se a taxa do depósito compulsório é elevada, significa que os bancos comerciais vão ter que deixar mais dinheiro parado lá no Banco Central. Assim, sobra menos dinheiro para eles emprestarem, né? E isso provoca uma diminuição da oferta de moeda da economia. Então, letra A é correta. O aumento dos gastos públicos. Gasto público, pessoal, é política fiscal. Então, a princípio, o aumento dos gastos públicos não altera, tá, a oferta de moeda da economia. Letra C. A depreciação real da taxa de câmbio. Essa é um pouquinho mais enrolada, mas dá para a gente explicar. Então, questão 13, letra C. Depreciação real da taxa de câmbio quer dizer o seguinte: quando ele fala em depreciação da taxa de câmbio, ele está querendo dizer a mesma coisa que depreciação da moeda nacional. É a mesma, igual a depreciação da moeda nacional. A moeda nacional, ela é depreciada. Por quê? Porque a oferta de moeda, geralmente, um bem é depreciado, né? Uma moeda é depreciada quando elas têm muita quantidade na economia, quando a sua oferta é aumentada. Então, se a oferta de reais é aumentada, ocorre o quê? Ocorre a desvalorização do real, depreciação do real. Depreciação do real, tá? Então, a questão C está errada, né? Por quê? Porque a depreciação depreciação real da taxa de câmbio é uma medida que ela é decorrente de um aumento da oferta de moeda de uma economia, tá? Então a letra C está errada porque é decorrente de um aumento da oferta de moeda de uma economia. Letra D. O resgate de títulos públicos no mercado aberto. Quando ocorre resgate de títulos públicos, pessoal, o Banco Central faz o quê? Ele compra o título e, em troca, entrega reais. Então, ele está entregando reais na economia. Então, é uma medida que aumenta a oferta de moeda na economia. Então, letra D, errada. Letra E. A diminuição da taxa do redesconto do Banco Central. Quando o Banco Central diminui a taxa do redesconto, na verdade, ele está incentivando as operações de redesconto. Quando ele incentiva o redesconto, ele tende a aumentar a quantidade de moeda na economia, tá? Então a letra E também está errada, porque a questão queria uma medida que diminui a oferta de moeda, tá? Passemos então para a questão 14. O gabarito da questão 13 ficou letra A. Questão 14, uma questão de cálculo, né? A gente até agora só resolveu questões teóricas e realmente a tendência hoje é que esse assunto seja cobrado, em sua grande maioria, sob a forma de questões teóricas. Mas, uma vez ou outra, pode pintar uma questão de cálculo e a gente precisa estar preparado. Questão 14. Numa determinada economia, os encaixes totais mantidos pelo sistema bancário representam 4/10 do total dos depósitos à vista em conta corrente. Então, quando ele fala em encaixes totais, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer dessas reservas aqui. Lembra que eu falei que reservas, às vezes, em questão de prova, pode aparecer com o nome de encaixes?
tá? Então é isso. Quando ele fala que os encaixes totais mantidos pelo sistema bancário representam 4/10 do total dos depósitos à vista em conta corrente, ele está querendo dizer que o coeficiente R é 4/10, ou 0,4, né? Se a população desse país mantiver 1/5 dos meios de pagamento na forma de moeda manual, o que ele está querendo dizer? Que o coeficiente C, que é o papel moeda em poder do público, sobre os meios de pagamento, lembrando que esse papel moeda em poder do público também é chamado de moeda manual, né? E os depósitos à vista de moeda escritural. Então, quando ele diz que papel moeda em poder do público, em relação aos meios de pagamento, é 1/5, ele está querendo dizer que o coeficiente C é 0,2, né? Aí ele fala, um aumento de 1.000 na base monetária, então vou botar aqui, delta base monetária igual a 1.000, né? O aumento de 1.000 na base monetária provocará um aumento de quanto nos meios de pagamento? A gente sabe que o aumento dos meios de pagamento, né? Vou botar aqui, o aumento dos meios de pagamento, ele vai ser igual ao aumento da base monetária vezes justamente quem? O multiplicador monetário. O aumento da base monetária a gente tem, é 1.000. Para a gente descobrir isso aqui, falta calcular o multiplicador monetário. A fórmula do multiplicador, a melhor fórmula para vocês usarem é aquela que tem menos variáveis, né? Aquela que é assim, 1 sobre 1 menos D vezes 1 menos R, tá? Aí você vai falar, pô professor, a gente tem o R, mas o D a questão não deu. Pessoal, a questão não deu o D, só que o D, a gente sabe que o D é o quê? Depósitos à vista sobre M1. E a gente sabe que C mais D é igual a 1. Se o C é 0,2, quanto vai valer o D? Então é só a gente calcular. A gente tem que 0,2 mais D igual a 1. D é igual a 0,8. Então vamos substituir o valor de D e o valor de R e vamos calcular. Vai dar K igual a 1 sobre 1 menos 0,8 vezes 1 menos 0,4. Aí você vai ter K, aí aqui primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, né? Depois multiplica por 0,8, tá? Depois faz 1 menos o resultado disso aqui, aí você vai achar, bom, fazendo a conta você vai achar K igual a 1,923. Então você substitui nessa fórmula aqui, você vai ter que o aumento do M1 é igual ao aumento da base monetária, que é 1.000, vezes o multiplicador, que é 1,923. Então, o aumento dos meios de pagamento é 1.923. Ou seja, ele aumentou a base monetária em 1.000, como o multiplicador é 1,923, então os meios de pagamento vão ser aumentados em exatamente 1.923. Tá legal? Então o gabarito da questão 14 é letra D de dado. Vamos para a questão 15 agora. Se o Banco Central do Brasil pretende aumentar os meios de pagamento com o objetivo de diminuir a taxa de juros e estimular a atividade econômica, tá? Geralmente o aumento da quantidade de moeda na economia, ele reduz a taxa de juros, né? Lembra daquilo que eu falei? Todo o bem, a taxa de juros é o preço do bem moeda. Se você aumenta a quantidade de moeda, a quantidade de meios de pagamento, a taxa de juros tende a baixar, né? E também a gente vai ver lá no modelo ISLM depois que o aumento da quantidade de moeda tende a aumentar a renda, tende a aumentar a atividade econômica de um país, tá legal? Então, se o Banco Central pretende aumentar os meios de pagamento com o objetivo de diminuir a taxa de juros e estimular a atividade econômica, um dos instrumentos de política monetária que pode ser utilizado então a gente tem que assinalar a alternativa em que nós
tenhamos uma medida de política monetária expansiva, tá legal? Então vamos analisar. Letra A. O aumento da taxa de redesconto de liquidez para as instituições financeiras. Não, o aumento da taxa de redesconto, ele faz o quê? Faz o redesconto diminuir, né? E isso tende a diminuir a quantidade de moeda circulando na economia. Então a letra A está errada. Letra B. A diminuição da taxa de câmbio por meio de intervenção no mercado. Vamos para a lousa analisar essa, que também é um pouquinho chatinha. A diminuição da taxa de câmbio, vou botar aqui, questão 15, letra B. A diminuição da taxa de câmbio é a mesma coisa que significa a mesma coisa que valorização do real. Valorização. Por quê? É só você imaginar uma taxa de câmbio assim, ó. $1 igual a R$2. Se a taxa de câmbio diminui, por exemplo, para $1 igual a 1,50, isso significa o quê? Que o real está mais forte, está mais valorizado, porque você precisa de menos reais para comprar $1. Então, diminuição da taxa de câmbio é a mesma coisa que valorização do real. Para que o real seja valorizado através de intervenção no mercado, o Banco Central ele tem que reduzir a oferta de reais na economia, tá? Para que o preço do real aumente, então tem que haver redução da oferta de reais na economia, tá? Ou seja, você vai reduzir a quantidade de moeda na economia, que é justamente o que não quer o enunciado da questão. O enunciado da questão quer uma medida que aumente a oferta de reais na economia. Então a letra B está incorreta. Letra C. A redução do percentual dos depósitos compulsórios dos bancos comerciais. Então a letra C está correta. Se o Banco Central diminui o percentual de depósito compulsório, então vai sobrar mais dinheiro no sistema bancário, mais dinheiro para os bancos realizarem aquele ciclo, né? Deposita, empresta, e vai haver mais oferta de moeda na economia. Então, letra C, correta. Letra D, a aquisição de ouro monetário, tá? O ouro monetário, pessoal, ele é como se fosse o dólar, tá? Ele é um meio de pagamento internacional. Então vamos esquematizar aqui no quadro como é que é essa operação do recebimento de ouro monetário. Quando o Banco Central recebe o ouro monetário, o que vai acontecer? Então o Bacen recebe o ouro monetário e entrega reais. Se ele entrega reais, ele está aumentando a quantidade de oferta de moeda na economia. Então, nesse sentido, a letra D estaria correta junto com a letra C. Só que o ouro monetário ele é um meio de pagamento internacional. Então, o normal é que o pagamento dele seja não em reais, mas em dólar. Então, se o Bacen paga esse ouro monetário com dólar no mercado internacional, então não vai haver alteração da oferta de moeda na economia. Porque quando a gente fala oferta de moeda na economia, a gente está querendo dizer que é a oferta de reais. Então, se o Banco Central ele adquire ouro monetário, igual está na assertiva, e paga com dólares, então não há alteração da oferta de moeda na economia. Mas se ele paga com reais,
aí sim a alteração da oferta de moeda na economia. O fato é que é uma assertiva meio maluca, né? E como a gente tem certeza que a letra C é correta, então numa questão de múltipla escolha, não tem o que pensar, você tem que marcar letra C aí, tá? Letra D, a venda de títulos da dívida pública em operações de mercado aberto. Quando o Bacen vende títulos da dívida pública, ele entrega títulos ao mercado e recebe reais. Ao receber reais, ele está retirando dinheiro da economia, está retirando M1 da economia. Então, não pode ser a resposta. Tá? Então, o gabarito da questão 15 é letra C de casa. Pessoal, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua começando os comentários da questão 16. Até lá.